A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal de Lições Bíblicas. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Davi Nascimento. E estamos aqui para estudar mais uma lição do nosso segundo trimestre de 2024. Hoje nós estudaremos a lição de número 5 e durante a caminhada do cristão, no decorrer da jornada que nos é proposta, nós enfrentamos alguns inimigos e hoje estudaremos quem são os inimigos do cristão no decorrer dessa caminhada. O autor da lição coloca de forma muito objetiva os três inimigos do cristão: o mundo, o pecado e o diabo. O pecado em si consiste na atitude humana de viver uma vida de desobediência a Deus. O texto da carta aos Romanos diz que por um homem o pecado entrou no mundo. E quando o texto bíblico fala desse homem que o pecado entrou, e a gente voltar lá nessa história da humanidade, o início da história da humanidade, nós encontramos o Adão desobedecendo a Deus. Então o pecado, sendo esse inimigo, de forma muito objetiva, é desobedecer a Deus. Alguns autores colocam como errar o alvo, porque o alvo seria sermos dependentes de Deus, principalmente olhando da perspectiva de quem foi feito à imagem e semelhança de Deus, feitos para ser parecidos com Deus, a imagem e semelhança. Agora, para sabermos o que é ser imagem e semelhança de Deus, nós precisamos estar em uma comunicação plena com Deus. E era isso que acontecia no Éden todos os dias. Na viração do dia, após uma longa jornada de trabalho, Deus descia até o jardim e visitava o homem, visitava o casal. Mas o ser humano resolve trilhar uma vida independente. Quando a serpente oferece ao homem, ao casal, ao primeiro casal, o fruto do conhecimento do bem e do mal e diz: olha só, se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Ela esquece de dizer que o ser humano já era feito à imagem e semelhança de Deus. Mas o que a serpente está propondo ao homem é que, a partir de então, eles escolheriam o que era bom ou ruim. E eles fazem a sua escolha. Eles fazem a sua escolha comendo do fruto que Deus disse para não comer. Na verdade, o bem era obedecer a Deus e o mal é desobedecer a Deus. A partir de então, o homem começa uma busca de ser, de fato, Deus da sua existência, de deixar de olhar para o seu Criador e, a partir de então, começa a viver uma vida de busca de sentido e não consegue encontrar o sentido porque está distante daquele que deu a vida ao homem e é o único capaz de dar sentido à existência humana. Se lá no Éden, lá no Gênesis, na criação, o texto diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, nós vemos no decorrer de toda a história homens querendo fazer deuses conforme a imagem humana, conforme a semelhança humana. Eu, como ser humano, começo a olhar para um Deus e achar que Deus é parecido comigo, que Deus pensa como eu penso, e começo a achar que, mesmo quando eu estou prestando culto a um Deus que eu sei que é o único Deus verdadeiro, eu espero que Deus se comporte de maneiras que Ele possa me agradar. Então, aqui nós temos o primeiro inimigo, né, que é o pecado. O pecado, ele é inimigo do cristão nessa jornada, porque a tendência nossa, a tendência do homem carnal é querer praticar as obras e os atos antigos da natureza adâmica. O outro inimigo que temos é Satanás. Satanás é aquele que foi lançado dos céus por promover uma rebelião. Ele é alguém que também tenta ser parecido com Deus. Se a queda humana é marcada pela criatura tentando ocupar o lugar de Deus, ser parecido com Deus, e nesse caso sendo conhecedor do bem e do mal,
o nosso inimigo, Satanás, ele no céu promove uma rebelião, porque o intuito dele era colocar o seu trono acima do trono de Deus. E ele é expulso de lá. Vindo de lá, ele promove uma tentativa de frustrar o projeto de Deus. Deus já sabia, até porque o texto bíblico diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, Deus já sabia o que iria acontecer. Mas Satanás, sendo o nosso adversário, porque às vezes a gente tem a impressão de que Satanás é um adversário, um arqui-inimigo de Deus. Mas ele não é. Jesus diz que Satanás, o nosso adversário, ele anda à procura de quem tragar. Então ele é adversário meu e seu. E nessa caminhada cristã, nessa caminhada de voltar a viver a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, Satanás tentará, assim como ele tentou no Éden e lá ele conseguiu, ele tentará fazer com que nós deixemos de olhar os preceitos de Deus, de olhar qual é a vontade de Deus, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para nos distanciarmos disso e dessa forma, nós, estando distante de Deus, nós caminhamos junto com Ele para a condenação eterna. Ele já está lá. Então esse é o segundo inimigo. E o outro inimigo é o mundo. O mundo é um padrão social. É como as pessoas, de um modo geral, olham a vida, e esse padrão, sendo uma perpetuação desse afastamento, desse ser humano distante de Deus, as atitudes de um grupo humano, da raça humana distante de Deus. Esse padrão que Satanás trabalhou e implementou e tenta manter as pessoas, de um modo geral, nesse padrão, é o que chamamos de mundo. É o estabelecimento cultural desses padrões que distancia o ser humano do propósito de Deus. Feita essa breve e rápida introdução desses três inimigos, e eu sei que o comentarista trabalha eles de uma forma bem interessante, mas eu quis já de início abrir para esses três, até porque o nosso objetivo aqui é trabalhar os textos bíblicos do texto áureo, da nossa leitura bíblica em classe, e de alguma forma trazer uma espécie de luz e alguma contribuição para que esses textos fiquem claros e para que Deus possa ministrar aos nossos corações a partir desses textos de uma forma ampla e trazer contribuições que vão para além da revista, do que está na lição. Então, o nosso texto áureo nos diz que se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Isso é Gálatas, capítulo 5. A carta aos Gálatas, ela tem uma característica muito interessante, porque o apóstolo Paulo escreve essa carta a esses irmãos, porque eles estão tendo uma influência e há um grupo ali de judeus que começam a dizer que não basta aceitar a Cristo, não basta ter Cristo como seu Salvador, não basta apenas o batismo, é necessário que vários dos rituais judaicos sejam cumpridos, inclusive a circuncisão. E o apóstolo Paulo escreve essa carta com o intuito de confrontar esses pensamentos, confrontar essas ideias. Ele começa a trazer algumas questões que são mais relevantes do que a circuncisão. E ele está falando aqui no capítulo 5 sobre uma liberdade que temos. Uma liberdade que foi dada por Cristo, mas não uma liberdade para dar ocasião às coisas da carne. Uma liberdade para seguir ao Cristo, para tê-lo como modelo e fazer as coisas que ele faria. Viver as coisas que o Cristo viveria, percebendo-se como filho de Deus. E nós, ao sermos aceitos como filhos de Deus, nós também passamos a viver
algumas experiências, algumas questões aqui que são cruciais na vida cristã, na jornada cristã. Então, quando o apóstolo Paulo fala de andar no Espírito, um pouco antes ele fala sobre frutos do Espírito. Está aqui no mesmo contexto em que Paulo fala de obras da carne. E ele fala, andai no Espírito. Eu, porém, vos digo, andai no Espírito. Porque debaixo da direção do Espírito nós conseguimos vencer as obras da carne. Porque a carne nossa é tendente a fazer coisas que nos realiza, coisas que, de alguma certa forma, traz uma certa realização por um tempo curto. Nós ficamos buscando isso, a carne nossa desejando algo que possa trazer realização, trazer uma certa alegria, mesmo que passageira. E aí, dentre essas obras, nós temos prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Todas essas coisas aqui, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, são coisas que trazem uma certa realização pessoal. Todas essas obras da carne são ações que de alguma forma trazem uma certa satisfação individual. A pessoa está pensando em si. O que pratica obras da carne, todos nós, quando praticamos alguma obra da carne, nós estamos pensando em nós mesmos. Nós estamos tendo alguma ideia egoísta e achamos que temos o direito. Então eu posso dar o cano em alguém, eu posso falar uma mentira sobre alguém, eu posso querer ter vantagem de forma indevida sobre alguém, que seja uma vantagem relacionada a poder, que seja uma vantagem sexual, uma vantagem financeira. E aí eu acho que posso mentir, eu acho que posso enganar o outro. Por quê? Eu estou pensando em algo que seja coerente e condizente com o que a minha carne acha que é necessário. Então isso são obras da carne. Mas aquele que anda no Espírito pratica e vive os frutos do Espírito, colhe os frutos do Espírito. Obras da carne é produzida por mim mesmo, vem de mim. Agora os frutos, eles são do Espírito, não vem de mim. Para que eles sejam produzidos, eu preciso andar no Espírito. Você precisa andar no Espírito. E aí quando a gente olha para os frutos do Espírito, eles não são voltados para benefício próprio. Todos eles contemplam o outro, contemplam aqueles que estão à minha volta. É a percepção daqueles que foram feitos filhos de Deus, aqueles que foram libertos e agora fazem parte da família de Deus. E eles não olham apenas para si, eles olham e conseguem ver o irmão. Nós vamos ver no texto de João, daqui a pouco, a primeira carta de João, ele falando sobre o amor fraternal. Uma forma que o cristão precisa caminhar lutando contra os padrões deste mundo é vivendo e percebendo o irmão, olhando para o irmão, porque lá no mundo ninguém percebe o irmão, ninguém olha o irmão, é cada um por si e Deus por todos, é assim que eles pensam. Aqui não, nós sabemos que é Deus por todos, e eu não penso apenas mais em mim, eu penso também nos irmãos que Cristo me deu, que a cruz do Calvário nos tornou um. Então, quando eu ando no Espírito, eu começo a viver coisas que a carne humana não é possível produzir. E as pessoas olham e sabem que isso não é possível. E só há uma explicação: o Espírito. Por isso que o fruto é dele, o fruto não é nosso. Nós escolhemos e vivemos isso, mas o resultado só é possível ser produzido através do Espírito Santo. Então, andar no Espírito faz com que nós vivamos os benefícios dos frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, ou seja, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, andar no Espírito vai produzir isso aqui em nós. Não basta dizer, olha, aquela pessoa vive no Espírito. E por que vive no Espírito? Porque fala em línguas, porque roda no manto, porque tem revelação, porque tem visão.
Não, porque essa pessoa é caridosa, porque essa é uma pessoa feliz. Ela está, sempre que você encontra com essa pessoa, você percebe que ela está feliz. Ela tem paz. É uma pessoa longânima, benigna, bondosa, é mansa. É uma pessoa que tem temperança. Então, saber se alguém anda no Espírito é olhar se tem essas qualidades. Se nós de fato queremos andar no Espírito, nós precisamos todos os dias dizer: Espírito Santo, me ajuda a perceber se de fato eu estou vivendo isso aqui. Isso aqui precisa fazer parte da nossa oração diária, da nossa devoção, do nosso devocional diário, buscando todos esses frutos aqui. A verdade prática nos diz que na jornada da fé há inimigos que tentam nos espalhar: o diabo, a carne e o mundo, que foram aqui no início especificados, né? Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Vencer o mundo, vencer o pecado, vencer o diabo é só através de Cristo. Ele venceu todas essas coisas e nele nós conseguiremos também vencer. É nele que nós conseguimos vencer dia a dia e será assim até que ele volte para nos buscar. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos, capítulo 6, e na primeira carta de João. Em Romanos, o capítulo 6, do versículo 11 ao 14, o apóstolo Paulo está dizendo da graça que nos alcançou. Ele fala do pecado que adentrou na humanidade por causa de um homem e que agora, por causa de um outro homem, por causa de Jesus, o perdão, a reconciliação com Deus também nos alcançou. E sem mérito algum nosso, porque o mérito é todo do Filho de Deus que morreu no meu e no seu lugar. E isso é possível porque no batismo, simbolizando a morte da velha natureza, o apóstolo Paulo diz que agora, já sendo sepultado com Cristo, nós também passamos a viver na ressurreição dele uma nova vida. E é nesse contexto aqui de fala que ele diz no versículo 11: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, vosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, vivendo, sabendo que estamos mortos para o pecado, nós agora sabemos que não vamos viver a partir da concupiscência da carne, a partir da perspectiva do pecado, da perspectiva de rebeldia contra Deus. Nem tampouco apresentai vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Se antes os nossos corpos eram instrumentos para a iniquidade, instrumento para perpetuar maldade e iniquidade, agora os nossos corpos são membros de Deus como instrumentos de justiça. Os membros do meu corpo não são para produzir mais iniquidade nem maldade, mas sim para que a justiça de Deus seja conhecida através do meu corpo, através do nosso corpo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós agora estamos debaixo da autoridade do Cristo que venceu na cruz toda a iniquidade, toda a maldade. E a partir de agora, com a ajuda do Espírito Santo, é possível vivermos agora mortos para o pecado e vivos para glorificar o nome de Deus através da nossa vida, através do nosso testemunho, através dos membros do nosso corpo.
como membros que glorificam a Deus, como um corpo que na sua atitude prática, dia a dia, glorifica a Deus e é instrumento de justiça. O outro texto que temos é a primeira carta de João, e no capítulo 2 nós temos o apóstolo João fazendo algumas observações para que os irmãos que receberem essa carta estejam atentas. E uma das coisas que o apóstolo João tem como o objetivo, da vida cristã, da jornada cristã, é o amor fraternal. E aí eu me deparo com Jesus nos dizendo que os mandamentos se resumem a 2. E depois ele chega a dizer, inclusive no evangelho escrito por João, que ele dava um novo mandamento. E quando a gente vai ver esse novo mandamento, é na verdade um dos 2. No resumo da lei, que era entendido inclusive por alguns rabinos, eles diziam que a lei se resumia numa primeira parte em um relacionamento com Deus, e a outra parte da lei é no relacionamento do ser humano com o seu próximo. Então o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Inclusive Jesus diz isso claramente quando o jovem rico pergunta, o que ele deveria fazer. Jesus diz que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E esse homem até diz, mas quem é o meu próximo? Será que é alguém que eu gosto muito? Será que é alguém que é um grande amigo meu? E Jesus conta a parábola do samaritano que encontra um homem caído à beira da estrada. O homem descia de Jerusalém a Jericó e foi roubado. E os que o roubaram deixaram quase morto à beira da estrada. E aí Jesus cita 2 homens que estão extremamente comprometidos com o culto da época, estão extremamente comprometidos com a religião da época, e esses homens passam de largo. O texto não diz se eles subiam para Jerusalém ou se desciam. Se subia, estava apressado demais, deveria ter algum compromisso no templo. Se desciam, provavelmente havia terminado o tempo que eles precisavam estar em Jerusalém, como um tempo determinado, e estavam voltando para casa. E na sua pressa eles não param. Eram irmãos, partilhavam da mesma fé, eram pessoas que foram nominadas para serem representantes de Deus no culto estabelecido em Israel. Mas eles não param, e o que para é alguém que os judeus tinham como inimigos. Os judeus não se assentavam no mesmo lugar que os samaritanos se assentavam. Os judeus não comiam no lugar onde um samaritano comeu. É por causa disso que aquela mulher que Jesus encontra à beira do poço de Jacó, quando Jesus pede um pouco de água, ela diz, como você sendo judeu, ou seja, se achando muito melhor do que nós, os judeus se acham melhor do que os samaritanos, como você sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana. Ela fala de uma forma irônica, e ela sabe que Jesus não tem balde ali, não tem corda, o poço é fundo, e ela sabe, ele deve estar com sede e provavelmente está me pedindo água. Agora ele está com sede, eu sirvo para dar água a esse judeu. Então, quando Jesus fala de próximo, de amor, e esse amor, amar ao próximo como a ti mesmo, como sendo a outra parte da lei, o outro resumo da lei, que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus está trazendo esse próximo, que na verdade basta ser a imagem e semelhança de Deus. Porque aquele homem não era amigo, não era vizinho, era alguém que na percepção do judeu era odiado pelos judeus. Porque eram, vamos dizer assim, alguém que hoje a gente olha e vive uma vida de devassidão. Alguém que não tem compromisso com nada, vive de festa em festa, baile funk, e às vezes até pratica uma outra religião que a gente não compartilha dessa mesma religião, e a tendência nossa é de não querer se misturar. Mas Jesus diz que foi aquele homem que era olhado com
com certo preconceito, que olha para aquele homem que está caído e foi o próximo dele. Jesus ainda pergunta: quem foi o próximo deste homem? Então, o apóstolo João está falando aqui de uma maneira para que a gente consiga vencer o mundo, não amar o mundo, e é justamente nessa condição, como ele diz aqui no versículo 9, aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Porque às vezes é muito fácil a gente dizer que servimos a Deus, que adoramos a Deus, que buscamos a Deus, mas nós ainda amamos o mundo. Nós ainda não passamos a se preocupar com o irmão. Olha o versículo 11. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe por onde deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Então, quem vive no Espírito, quem é guiado pelo Espírito, já morreu para as coisas do mundo. E uma das formas de entendermos se de fato não andamos segundo as concupiscências do mundo, se de fato não amamos o mundo, se de fato deixamos de praticar as obras da carne, é quando nós olhamos para o irmão, é quando nós deixamos de pensar apenas em nós mesmos e temos a capacidade de perceber que o outro ainda não encontrou a Cristo. Que o outro, apesar de nós olharmos e dizer: esse aí merece o inferno. Essa pessoa, ela é extremamente pecadora e ela merece inferno. Sim, de fato merece. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que o texto bíblico nos diz. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todo aquele que se aproximou de Deus só foi possível através do sacrifício de Cristo. Mortos com Cristo, ressuscitados com Cristo, não amamos mais o mundo. Ouve o que o Cristo diz e obedece os seus mandamentos. Olha só o que o versículo 4 diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado nisto, conhecemos que estamos nele. Quando guardamos o mandamento. E qual é o mandamento do cristão? O mandamento do cristão é: ame o seu próximo. Um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros. E nisto saberão que são os meus discípulos. Amar o mundo faz com que nós deixamos de olhar para o irmão, que nós deixamos de olhar para aqueles que estão perdidos, de olhar inclusive para aqueles que às vezes faz parte da mesma igreja que nós, mas que nós esquecemos desse irmão, que quando esse irmão tropeça, nós viramos as costas para ele. Então, lutar contra este mundo, lutar contra o pecado, contra a vida distante da vontade de Deus, é uma caminhada, é lutar contra essa caminhada de independência. Se nós percebermos, depois da queda, o primeiro pecado que aparece é um homicídio. E é um homicídio entre irmãos, entre uma disputa de irmãos que inclusive estão disputando para ver qual deles oferece o melhor culto. E às vezes por causa de um culto, por causa de buscar entregar o melhor culto, o culto que Deus se manifesta, às vezes por causa disso, tem pessoas matando o irmão. Existem pessoas deixando o irmão para trás, ferindo irmãos e fazendo com que esses irmãos se percam e fazendo com que esses irmãos desistam. Então, olhar para o Cristo como modelo, obedecer os seus mandamentos, é obedecer esse mandamento de quem diz: eu vos dou um novo mandamento, amem uns aos outros. Só quem ama uns aos outros é de fato discípulo de Jesus. Na verdade, como ser discípulo de Jesus não amando o outro?
sendo que aquele que, tendo todo o direito de ser Deus, ele não quis ocupar o lugar de Deus, antes se humilhou, se fez homem, e sendo homem, morreu morte de cruz, se humilhou a ponto de morrer morte de cruz. E é por causa disso que ele foi exaltado e recebeu um nome que está acima de todo nome, e perante ele todos se dobrarão. Então, ele, sendo o exemplo daquele que ama, desce, se humilha, vive a vontade de Deus para que os outros irmãos repetissem o mesmo processo. Vencer o mundo é vencer a prática pecaminosa, é vencer a prática que já está estabelecida como cultura, a prática da independência, a prática de buscar as próprias vontades, a prática de buscar a autossatisfação, a autorrealização. E tudo isso sendo engenhosamente planejada e trabalhada pelo diabo, para que o pecado se perpetue e que o homem não encontre Deus, não tenha de fato uma mudança de vida e esse contato de quem é aceito como filho, do novo nascimento através de Cristo Jesus. Então, vencer o mundo é olhar para o Cristo como nosso modelo. E sabendo que temos o Espírito Santo para nos conduzir nessa jornada, nós deixamos de viver aquela vida de independência de Deus e passamos a ter uma busca pela uma reconciliação e passamos a buscar, a viver plenamente o que é proposto na cruz do Calvário, uma reconciliação com Deus e uma reconciliação entre irmãos, a família de Deus, até chegarmos no grande dia em que assentaremos à mesa com o Pai. E nas bodas do Cordeiro, nós olharemos um para o outro e dizermos: que bom que nós chegamos aqui. E que bom que você, meu irmão, me ajudou a chegar até aqui. E ele dizer: que bom também que você me ajudou a chegar até aqui. Nessa caminhada, que nós não desistamos, que nós não sejamos vencidos por esse egoísmo, que nós não sejamos vencidos por essa vontade de busca de autorrealização, de satisfação, a tal ponto de abandonarmos o projeto de Deus, de abandonar a proposta de Deus, de realmente sermos a forma de toda a criação ver Deus, imagem e semelhança de Deus. E esse modelo foi estabelecido pelo Cristo, que o Espírito Santo possa nos ajudar. E isso só é possível quando conseguimos vencer o pecado. Através do Espírito Santo, vencendo o pecado, nós somos mais parecidos com Cristo, mais parecido com o projeto inicial da imagem e semelhança. E vencendo o pecado, nós estamos diminuindo a influência de Satanás nesse mundo pecaminoso. Nós somos chamados para ser luz. A partir do momento que vencemos o pecado, essa luz começa a brilhar. As pessoas começam a ver essa luz, que não é luz própria. A luz verdadeira é a luz do Cristo. Ele fala: eu sou a luz do mundo. E ele nos envia para, sendo uma espécie de refletor dessa luz, que é ele, que é o próprio Cristo. E refletindo o Cristo, as pessoas conhecerão ao Cristo. As pessoas conhecerão a Deus através da minha e da sua vida. Que Deus nos ajude a vencer o pecado, o diabo e o mundo. Um forte abraço e fique na paz.